Olá, aqui é o professor Nelson. Sejam bem-vindos. Vamos resolver a questão 139 do Enem 2018, prova azul. Sobre um sistema cartesiano, considera-se uma malha formada por circunferências de raios com medidas dadas por números naturais e por 12 semirretas com extremidades na origem, separadas por ângulos de π/6 radianos, conforme a figura. Então, a figura mostra um sistema cartesiano, eixos das abscissas x, eixo das ordenadas y, aqui o ponto que é a origem 0, 0, e aqui a circunferência com raio 1, circunferência com raio 2, todas elas com centro na origem. Circunferência com raio 3, 4 e assim por diante até 6. E também nós temos 12 semirretas, contando aqui a partir do eixo x, uma semirreta pelo eixo x, duas, três, aqui o eixo y, a quarta reta, 5, 6. Então, 3 retas em cada quadrante. 4 vezes 3 são 12 semirretas. Continuando com o enunciado. Suponha que os objetos se desloquem apenas pelas semirretas e pelas circunferências dessa malha, não podendo passar pelo ponto origem, pela origem que é o ponto de coordenada 0, 0. Considere o valor de π com aproximação de pelo menos uma casa decimal. Uma casa decimal, já que o π é igual a aproximadamente 3,14, vamos adotar para facilitar apenas uma casa decimal, 3,1. E, continuando, para realizar o percurso mais curto possível, ao longo da malha, do ponto B até o ponto A, um objeto deve percorrer uma distância igual a. Já que ele fala o percurso mais curto possível, nós podemos calcular entre as alternativas qual é o número menor, já que fala percurso mais curto possível. Qual a distância menor? Observem que todos têm aqui justamente 2π/3, 2π/3, e com isso eu posso calcular o valor de 2π/3 e obter qual a distância menor entre as alternativas. 2π/3 é igual a 2 que multiplica π, 3,1 dividido por 3. 2 que multiplica 3,1 é 6,2. 6,2 dividido por 3 é uma divisão que requer cuidado, mas é uma conta básica. Dividindo com cuidado, 6,2 dividido por 3 é igual a aproximadamente 2,06. Nós temos, portanto, que 2π/3 é igual a 2,06. Calculando agora, 2π/3, 2,06 vezes 1, somado com 8, o que vai dar 10,06. 2π/3, que é 2,6, vezes 2 aqui, dá 4,12. Somado com 6, dá 10,12, que é maior que 10,06. E assim por diante. Calculando aqui embaixo, vai dar 10,18. Com cuidado, é uma conta básica, mas como eu disse, requer cuidado. Dá 10,4, 10,24. Chegamos à conclusão, aqui vai ser maior ainda, não é nem necessário calcular, multiplicado por 5. Chegamos à conclusão que o menor número, a menor distância é a alternativa A. Quem marcou a alternativa A já acertou, mas tome cuidado que aqui fala que é o percurso mais curto possível. Mais curto possível. E poderia ter uma pegada, tipo assim, um número menor que 10,06, mas que representasse um percurso impossível. Para isso, nós temos que saber o conceito de comprimento da circunferência. O numerador em todas as alternativas são o comprimento da circunferência. E dividido por 3 significa que nós temos aqui um comprimento do arco de circunferência. Vamos fazer uma pequena revisão na formulinha de comprimento do arco da circunferência no próximo slide, que é muito importante para resolver esta questão. Vamos reproduzir aqui a malha que fala que são 12 semirretas que partem da origem,
que é o ponto 00. São 12 semirretas separadas por um ângulo de π/6 radianos. Para passar para graus, basta colocar onde está o π o correspondente em graus. Π corresponde a 180 graus em graus. Então, 180 graus dividido por 6 dá 30 graus. É assim que eu faço a correspondência. Π é igual a 3,14. Mas para você passar para graus, eu coloco π corresponde, que basta substituir o π por 180 aqui. Então, você tem aqui 12 divisões de 30 graus. E nesse caso aqui, nós temos um relógio. Veja bem que 12 divisões, isso aqui é uma figura familiar. Aqui é o 3, aqui é o 6, aqui é o 9 e aqui é o 12. Então, o relógio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 até o 12 são as 12 divisões. Cada ângulo central aqui é de 30 graus. Com esta associação, dá para a gente guardar algumas fórmulas importantes. Esta fórmula é básica e importante na geometria. O comprimento deste anel preto aqui, este anel aqui, é 2πr. C de comprimento é 2 que multiplica π. Π aqui é 3,14, é sempre. E o R é o raio da circunferência. Se o raio for 7, é 2π que multiplica 7. Agora, além disso, é importante conhecer quando você tem uma parte da circunferência, só um pedaço, que a gente chama de arco. Então, nós usamos esta fórmula. O comprimento do arco da circunferência é o comprimento da circunferência tradicional 2πr multiplicado por uma fração, por uma parte dela, que é dada por alfa graus dividido por 360. O alfa é o ângulo central que determina o arco, né? Aqui, o alfa é o ângulo central que determina o arco. Esta fórmula também pode ser escrita assim, ó, o 2πr escreve aqui no numerador, alfa graus, que multiplica 2πr sobre 360. Então, vamos pegar um exemplo. Se eu quiser calcular o valor deste arco, esse pedaço da circunferência, este arco é determinado por este ângulo central aqui esquematizado. 30 mais 30, 60. Eu substituo aqui na fórmula, no lugar do alfa, 60 graus. 60 graus dividido por 360. Vai dar uma fração de toda a circunferência. 60 graus em cima, 360 embaixo. Simplifica por 60 graus em cima, dá 1. 360 divide por 60, dá 6. Dá 1/6 do comprimento total da circunferência. Aqui é 1/6. Se eu quisesse calcular o comprimento do arco determinado por 90 graus, seria 1/4 de volta, né? 90 graus, eu coloco 90 graus aqui, divide por 360, simplifica, dá 1/4 da circunferência, e assim por diante. O objeto saindo do ponto B até chegar ao ponto A, o menor caminho é o segmento de reta que liga os pontos B e A. Mas isso não é possível. Só dá para seguir pela semirreta ou pelo arco, pela circunferência, por arco de circunferência. Saindo do ponto B e se afastando aqui para a direita de maneira ascendente, está se afastando do ponto A. Um caminho é seguir para cá em direção às circunferências com menor raio, sem passar pelo ponto 00. Ou também seguir aqui pelo arco de circunferência com raio 4, pela circunferência com raio 4, até este ponto vermelho aqui, indicado, ou seja, este arco de circunferência azul. O que acontece se eu seguir esse caminho? Qual é o tamanho desse percurso aqui? E depois desse ponto vermelho aqui, seguir pelo segmento verde, que tem comprimento 2 raios. Olha, do raio de circunferência menos 4 até o raio menos 6. Esse caminho aqui são 2 raios, isso é conhecido. Falta conhecer o comprimento de circunferência indicado em azul por esta fórmula. Alfa graus, ângulo central, divide por 360 e multiplica pelo comprimento 2πr. Quanto vale o ângulo central indicado em vermelho aqui, ó, que determina o arco de circunferência azul, que é o trajeto aqui do objeto? 30 graus, com mais 30, 60 graus, com 30, 90 e com 30, 120 graus.
substitui onde tem o alfa aqui, vamos colocar 120 graus, 2π, que multiplica o raio 4. Quanto vale o raio? O raio deste arco de circunferência é igual a 4. É justamente esta medida aqui, ó. Fazendo a conta, vamos simplificar a fração 120 divide por 360, dividindo em cima e embaixo por 120. 120 graus divide por 120 graus dá 1. 360 graus divide por 120 dá 3. Fica 1 sobre 3. 1 multiplica por 2π sobre 4, vai dar o próprio 2π sobre 4 em cima. Embaixo dá o 3, que é o valor de 360 graus dividido por 120. 1 em cima e 3 embaixo. Esta conta aqui, 2π sobre 3, já é um valor conhecido, calculamos lá no início. 2π sobre 3 sempre vai dar aproximadamente 2,06. Vezes 4 dá 8,24. O comprimento deste arco de circunferência é 8,24. Somado com 2, você tem o total do percurso. 8,24 do arco de circunferência mais 2, 10,24. É maior que aquele percurso lá inicial, que é aquela alternativa lá. Então, esta não é a alternativa correta, com certeza. Vamos ver, então, um outro percurso aí. O percurso mais curto possível que um objeto pode fazer do ponto B até o ponto A, seguindo aqui por semirretas e por arcos de circunferência, obedece a essa lógica. Você tem que percorrer mais retas possível e menos arcos. Então, porque do ponto B, se eu pudesse ir diretamente aqui à origem 0, 0 e do 0, 0 até o ponto A, seriam 2 segmentos de reta, mas pelo enunciado não pode passar pelo ponto 0, 0. Então, vamos até o ponto na circunferência com raio 1, neste ponto vermelho. Este segmento de reta tem qual medida? Um raio, 2 raios, 3 raios. E, em seguida, vamos percorrer o comprimento de arco na circunferência com o menor raio possível, que é 1, porque o comprimento correspondente para o mesmo ângulo na circunferência com raio 4 é maior que na circunferência com raio 3 e maior que 2. O menor arco possível, certamente, é com raio 1. E deste ponto aqui, eu vou diretamente ao ponto A, que tem um segmento de reta com qual medida? 1, 2, 3, 4, 5 raios. Agora, vamos calcular o comprimento de arco da circunferência com raio 1, cujo ângulo central mede 1, um ângulo 30 graus, mais 30, 60, mais 30 dá 90, mais 30, 120 graus. Então, eu vou calcular o comprimento de arco de uma circunferência que tem um ângulo central 120, em cima 120 graus, embaixo sempre 360, que multiplica o comprimento total da circunferência, que é 2πr. Esta razão, esta fração, eu divido numerador e denominador por 120 graus. 120 graus dividido por 120 vai dar 1, que multiplica 2πr. O numerador é 1, que multiplica 2πr. O denominador, 360 graus, divide por 120, dá 3. Então, nós temos este comprimento de arco. 2π que multiplica o raio, como o raio é 1, coloca 1 aqui, e aqui o denominador é 3, que foi 360 dividido por 120, dá 3. Qual é, então, o percurso mais curto possível? É 3 deste segmento aqui em vermelho, mais o comprimento de arco, 2π que multiplica 1 sobre 3, mais o comprimento aqui em verde, que tem medida 5. Somando, dá 2π que multiplica 1 sobre 3, somado com 3 mais 5, 8. Está aqui, então, a resposta. O percurso mais curto possível, com certeza. 2π que multiplica 1 sobre 3 mais 8. Vamos conferir na alternativa. O percurso mais curto possível corresponde, então, à alternativa A, 2π que multiplica 1 sobre 3 mais 8.
A resposta é, portanto, a alternativa A, cujo cálculo nós fizemos já anteriormente, é 10,06. Vou marcar, então, a alternativa A. Se você gostou da resolução, dê um like para nós. Inscreva-se no canal. Muito obrigado e até a próxima!